Vamos lá, pessoal, reta final da reta final. Vamos aqui terminar esse critério quantitativo. Vamos ver se a gente consegue já nesse bloquinho terminar o ISS, tá? Para aí a gente conseguir partir para outros aspectos importantes. Vamos fazer uma revisão zona geral, pesada aí para esse concurso do ISS Guarulhos. Quero ver todo mundo sendo aprovado nesse concurso, tá? Então, como vocês já sabem, o nosso ISS ele é um imposto por dentro, certo? Portanto, o ISS ele vai integrar a sua própria base de cálculo, certo? Então, o preço do serviço nada mais vai ser do que o custo mais o ISS incidente, tá? O destaque é meramente para fins de controle, certo? Descontos condicionais ou financeiros, ele entram na base de cálculo do ISS. Ou seja, imagina que você vai numa loja e eles te oferecem um desconto caso você cumpra determinada condição futura e incerta. Nesse caso, esse desconto ele vai compor a base do ISS, certo? Porque ele é um desconto condicionado, conhecido também como desconto financeiro, porque ele vai depender de um evento ou uma condição futura e incerta, certo? Descontos concedidos com base no ato da compra, tá? Então é aquele descontinho ali que quando você foi em determinada lojinha, tá? O cara chega para você e fala, se você pagar à vista, você tem um determinado desconto. Então esse é o famoso desconto incondicional, o desconto comercial, aquele desconto que é aplicado no comércio. Então esse desconto ele é deduzido da base de cálculo, certo? Atenção, a alíquota mínima é de 2%, porém, construção civil 702 e 705 e transporte coletivo de passageiros pode ser inferior a 2%. Vocês lembram que eu disse lá atrás, né? Que a gente teria uma regrinha nova aqui, que caso houvesse o descumprimento dessa alíquota mínima de 2%, seja através de uma alíquota ou de algum benefício fiscal, incentivo fiscal, isenção ou qualquer tipo de benefício que resulte numa carga tributária inferior a 2%, o local do estabelecimento do tomador seria onde o ISS seria devido. Lembra-se disso? Então, a gente tem duas exceções em que é possível a alíquota ser inferior a 2%. Gravem isso, tá? Construção civil, no caso dos itens 702, que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, que são construções de obra nova, 705, reforminhas e transporte coletivo. Coletivo do quê? De passageiros, tá? Transporte de carga entra? Não entra, tá? Transporte individual de passageiros? Também não. Então é só no caso de construção civil e subitem 70205 e transporte coletivo de passageiros, tá certo? Demais alíquotas, aquela lidinha de véspera de prova, como vocês já vão fazer nos artigos 22, 23, 24, 25, tá? Principalmente 24 e o 23, antes de entrar na sala e no dia anterior à prova. Não esqueçam de fazer isso, de verdade. Essa lida vai ser providencial, tá? Então vou estar aqui aguardando que vocês o façam para ver todo mundo gabaritando a legislação aí. Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Tópico muito importante. Eu vejo que muita gente tem confundindo um pouco esse aspecto, tá? Microempresa e empresa de pequeno porte. As MEs e EPPs estabelecidas em Guarulhos, tá? Estão sujeitas à alíquota de 2%, a ser aplicada exclusivamente sobre o preço do serviço. Tais alíquotas referem-se às MEs e EPPs não optantes pelo Simples, ou que são vedadas a opção pelo Simples, tá? Então isso aqui vocês não podem confundir com aquela previsão lá da Lei Complementar 123 de 2006, tá? Que vai estar sujeita a outros limites e que as empresas optantes pelo Simples Nacional vão fazer a declaração lá pelo PGDAS e vão ter uma sistemática diferente de recolhimento, tá? Elas vão estar enquadradas no Simples Nacional, que estão abarcados diversos tributos lá, dentre eles o ISS, tá? Então não confunda. Essa situação aqui é uma previsão, é um benefício, tá? Para as MEs e EPPs, tá? Estabelecidas no município de Guarulhos, que
Caso elas estejam enquadradas nos requisitos abaixo, vão ficar sujeitas a uma alíquota de 2%. Essas empresas aqui, essas MEs e EPPs, elas não podem estar no Simples Nacional, tá? Então elas não podem estar no Simples Nacional, seja porque elas não quiseram, seja porque elas não, elas são vedadas, tá? Existem algumas atividades que estão vedadas a se enquadrarem no Simples Nacional, tá certo? ME, ela precisa ter uma receita bruta anual até 120 mil. EPP, receita bruta acima de 120 até 1.200.000. Não integram a receita bruta, vendas canceladas, descontos incondicionais e receita da venda do ativo permanente. Exclusão da condição de ME ou EPP. Isso aqui é muito importante, tá? É uma aposta de prova, tá? Eu não elenquei esses fatos aqui de 2 a 9, vocês vão encontrar lá no meu resuminho situações em que no próximo mês subsequente já deve utilizar a alíquota correta, tá? Então ele pede o benefício da alíquota de 2%, mas, regra geral, ultrapassado o limite estabelecido, surtirá efeito a partir do ano subsequente. Então o que surtirá efeito? Ele pede a alíquota de 2% e volta até a alíquota vigente para a atividade que ele desempenha. Nesse caso, tá, deixa de utilizar a alíquota de 2%, salvo nos fatos de 2 a 9, que vocês também vão fazer aquela lidinha de véspera, já deixem anotado aí tudo aquilo que vocês precisam revisar na véspera, em que no próximo mês ele já vai utilizar a alíquota em que ele está de fato enquadrado. Tá certo? Não esqueçam disso, não esqueçam disso. Isso aqui é muitíssimo importante. Empresas em início de atividade têm um limite proporcional para verificar a exclusão. O que isso aqui está querendo dizer? Imagine uma empresa, tá? Uma EPP, que ela tem um limite de até 1.200.000, tá? De receita bruta anual. E ela começou em março. E já em junho ela já ultrapassou 600 mil. Então, proporcionalmente, então ela tem março 1, abril 2, maio e junho. Então, fazendo a proporção, ela teria que ter até no máximo 400 mil de receita bruta, tá? Como aqui em junho ela já bateu os 600 mil, nesse caso, a partir do fato, já vai ficar excluído, tá certo? Então prestem bastante atenção a esse caso aqui, tá? Da proporcionalidade, tá? Então, dessa forma, se extrapolar o limite, num período, já no mês subsequente é excluída, tá? Então, a partir do fato, que no caso aqui vai se dar em junho, em julho ele já vai estar fora dessa situação em que ele pode adotar a alíquota de 2%, tá certo? Então vamos adiante. Arbitramento. Arbitramento não é modalidade de lançamento, tá? Não é uma nova modalidade. Situações em que é utilizado o arbitramento: fraude, não inscrição no cadastro fiscal do município, não possuir livros, resultado for economicamente inexpressivo, declaração omissa ou que não mereçam fé e crimes contra a ordem tributária, tá? Então são situações em que o contribuinte ele já vem, né, enfim, praticando determinados atos aqui, ou então aqui nesse caso aqui do resultado economicamente inexpressivo, né, que é uma situação que não é uma situação punitiva ao contribuinte, né? Então a gente utiliza da técnica do arbitramento. O arbitramento é uma técnica, tá? Não é uma modalidade de lançamento. Contabilidade que não merece fé, empresa não fornece elementos suficientes, não possui inscrição, não emite notas, a autoridade fiscal vai estimar a receita bruta de serviços da base de cálculo para que seja efetuado o lançamento do ISS, tá? Na prática, o que isso significa? Você, como fiscal na sua atividade, quando você não tiver elementos suficientes para conseguir apurar a receita bruta de serviços, em regra, você arbitra, tá? Ou então o cara está te apresentando um livro contábil que ele não merece fé, você percebe lá que a escrituração possui rasuras, né? Ou os livros eles não são fiéis ao movimento apresentado, então você desconsidera a contabilidade do contribuinte e arbitra, tá? Critério para apuração da base de cálculo de arbitramento é livre, porém pode-se adotar critérios previstos em lei, quais sejam estabelecimentos semelhantes, a natureza do serviço, o valor das instalações e equipamentos, localização, remuneração do sócio, número de empregados, salários, renda bruta e anteriores, dentre outros.
Isso aqui não é taxativo, tá? Não é uma lista taxativa. Por exemplo, uma técnica que é muito utilizada também é através da despesa, que é a que a gente chama aqui, né, que através da despesa chega a receita, né? Então, estima-se, calcula-se todas as despesas dos prestadores, incorpora-se a isso um percentual de lucro, e aí a gente arbitra um valor a título de receita, tá certo? Devem ser deduzidos do arbitramento, por óbvio, os valores já recolhidos do imposto, tá? Então o ISS já recolhido deve ser desconsiderado do arbitramento efetuado, tá certo? Vamos lá. Estimativa é uma situação em que a base de cálculo do ISS é estimada, tá? Então aqui a gente tem algumas situações como organização precária, um volume, né? Então, por exemplo, um cinema, né? Sei lá, aqui em Campinas a gente tem o caso dos pirueiros aí, né? Então, a estimativa ela é de livre e espontânea vontade do fisco. Então, o fisco, quando ele identifica que determinada situação possui uma organização precária ou o volume ele indique que caiba um regime de estimativa, ele pode enquadrar o contribuinte no regime, tá certo? Então, a administração tributária, por conveniência, ela fixa, ela determina esse regime. Agora, os critérios para isso, eu vou pedir para você dar uma olhadinha também antes da prova, tá? Muito importante isso aqui. Isso aqui deve cair uma questãozinha teórica, tá? O montante da estimativa será parcelado para recolhimento mensal. No final da estimativa, confronta-se o real com o estimado. O recolhimento da diferença deve ser em 30 dias do fim do ano base ou da data do cancelamento do regime, tá certo? Não há previsão de restituição do ISS caso a estimativa seja superior. Portanto, se faço uma estimativa de 100 e na prática o contribuinte diga que foi só 90, não há restituição dos 10, tá? Não tem essa previsão na lei. O enquadramento pode ser feito de forma individual, categoria de estabelecimento ou por grupos de atividade. O contribuinte enquadrado no regime de estimativa pode reclamar até o vencimento da primeira parcela. Após isso, não cabe mais reclamação de enquadramento no regime, ok? Lançamento. Torna a obrigação tributária exigível, coisa lá do direito tributário, constitutivo do crédito e declaratório da obrigação. O ISS homologação ele é calculado mensalmente pelo contribuinte, nenhuma novidade. ISS fixo é calculado pelo fisco anualmente, sendo devido 50% do todo se o prestador inicia atividade no segundo semestre ou se o prestador encerra no primeiro semestre. Ou seja, nessas situações aqui, você pega o todo, né, vamos chamar o todo de X, e divide por 50%. Tá? Esse todo aqui você vai buscar lá naqueles valores devidos de acordo com a atividade, seja ela de nível superior ou de nível médio, né? No caso quando não se exige a nível superior, tá certo? Busquem lá, decorem aquilo e saibam que caso ele inicie no segundo semestre ou encerre no primeiro semestre, vai ser devido a uma proporção de 50% do valor do todo, tá certo? O fisco pode determinar que o ISS seja calculado pelo contribuinte diariamente, operação por operação. São situações em que os contribuintes são infratores, reincidentes ou empresa não cumpridora de suas obrigações, tá? Então, como forma de penalidade, o fisco institui esses regimes diferenciados para que ele consiga apurar o ISS com precisão, tá? Principalmente situações em que as pessoas são consideradas infratoras, tá certo? Então vamos lá. Último slide, meus amigos. Estamos chegando ao fim. Vamos lá. Lançamento de ofício devem ser notificados no domicílio tributário do contribuinte. Também deve ser notificado o auto de infração e imposição de multa, tá? Então isso deve ser notificado ao contribuinte. O ISS fixo, o lançamento é anual, porém o pagamento pode ser feito em uma ou várias prestações, observado o intervalo mínimo entre uma parcela e outra de 30 dias. Diferenças de ISS apuradas em levantamento fiscal serão objeto de auto de infração e imposição de multa e devem ser recolhidas em 30 dias contados da data do recebimento da notificação, tá? Sem prejuízo das penalidades. Esse aqui também é bem importante, tá? Então as diferenças elas vão ser objetos de auto. Muitos fiscos não fazem isso, o Guarulhos faz por auto de infração. Em 30 dias contadas do recebimento da notificação do auto, elas devem ser recolhidas, tá? Sem prejuízo das penalidades.
Meus amigos, chegamos ao fim dessa revisãozinha aqui, tá? Eu iria falar também sobre o que são as acessórias. Se der tempo, eu ainda faço uma revisão finalzinha para vocês, resumindo tudo, mas fico por aqui. Forte abraço!